Outra boa notícia em relação a uma notícia que não era nada boa, assim que começou a guerra, todos ficaram sabendo. Os fertilizantes, por exemplo, a gente ficamos sabendo que a gente depende muito dos fertilizantes russos. E nós sabemos o quanto o fertilizante é importante. Você que não tem roça, não tem nada, vai dizer, eu não como fertilizante, o problema não é meu. Você não compra, você não come fertilizantes, mas ele vem para o teu bolso sob a forma de aumento de preço das comidas, dos alimentos que a gente come, entendeu? Então é sim importante que o país decrete aí, tanto quanto possível, uma independência da Rússia, nesse caso aqui, na questão dos fertilizantes. E há um movimento muito grande aí, encabeçado pela Embrapa, que exatamente tem esse propósito. E é por isso que eu vou conversar hoje com o Dr. Alberto Bernardi, engenheiro pesquisador da Embrapa, para a gente tratar sobre isso. Assim que vocês estiverem ok, pode liberar que nós já começamos a falar com ele. Você vai entender como é que vai funcionar, até porque isso pode passar aqui pela nossa região. A agricultura nos interessa muito, não só pela razão que eu disse, que a gente tem que baratear custos e não aumentar os custos da produção, porque senão você vai comprar alimento e ele sai mais caro. Também para nós aqui, vamos lembrar que é muito importante o agronegócio para a gente, as indústrias de implementos, de alimentos que nós temos aqui são muito fortes na nossa economia. E se a coisa andar bem, tanto melhor para todo mundo. Você ganha, quem trabalha nisso ganha, as indústrias ganham, a prefeitura ganha sob a forma de imposto, todo mundo sai ganhando. Agora, se a gente tiver prejuízo, fica complicado. Todo mundo perde, né, de alguma maneira. Com certeza. Tudo por causa da Rússia, quer dizer, nós temos um problema de abastecimento de fertilizantes. E o Brasil, quando percebeu isso aí, e agora complicou, começou a tomar medidas internas aqui para ter esse fertilizante, tanto quanto possível, não depender da Rússia. Sim, né? sim. Isso aí poderia ser, essa matéria, dedicada aqui ao Plano Nacional das Emissoras, dos repórteres e tal. E por que vocês estão tratando sobre isso aqui? Bom, porque a nossa cidade, ela vive do agronegócio, principalmente, gente. A indústria aqui faz o quê? Produz para o agronegócio. Se lá na produção as coisas andarem bem, nós ganhamos isso aqui. Entendeu? Só para dar um exemplo rápido, além da questão do custeio, do custo de vida, porque se as coisas custarem caro na roça, cai caro pra gente aqui também, você vai comprar no mercado, isso vai espirrando em todo mundo, não tem como você dizer que está isolado do mundo nos dias de hoje. Não há como. Então por isso que essa entrevista é importante e ela vai ser feita com o Dr. Alberto Bernardi, engenheiro e pesquisador da Embrapa. Dr. Alberto Bernardi, prazer falar com o senhor, bom dia. Bom dia, Laércio. Muito bom tê-lo com a gente. Antes que o senhor aí iniciasse, eu estava aqui explicando por que hoje em dia o nosso programa aqui, que é dedicado a assuntos locais e regionais, esse é nossa meta sempre, o nosso foco é a notícia local e regional. Por que eu estou tratando, eu explicava para os ouvintes, de um assunto que é nacional e até internacional e tem a ver até com o conflito na Rússia com a Ucrânia. Se esse nosso programa aqui, a nossa TV, o nosso rádio aqui, ele é dedicado à nossa região só, e eu estava explicando. Primeiro porque você vai dizer assim, você vai no mercado para comprar alimentos, pô. E se essa agricultura, se essa produção ficar cara demais, como é que fica? Você paga no preço. E para nós aqui em Matão, onde temos dezenas e dezenas de indústrias de máquinas e implementos agrícolas, para nós que temos aqui sediado com grande orgulho, a maior indústria de suco de laranja do mundo está aqui em nosso município. Outra grande indústria, a Dreyfus, que salvo algum engano, é a terceira maior indústria desse setor. Uma predileta, que é uma grande indústria de alimentos também. Então eu estava explicando aqui que qualquer pessoa dentro desse contexto jamais poderá dizer o que eu tenho com o fertilizante é problema do agricultor. O quê? Não, é problema de todo mundo. Então nós temos que entender como é que funciona essa situação. E, lançada a guerra, a primeira coisa que assustou, o fertilizante russo. E agora o que vamos fazer? Navio chegando com fertilizante, mas a Rússia não está mais no tal SWIFT lá, então como é que você vai pagar essa mercadoria? Ela vai descarregar se o comprador não está pagando? Não pode pagar, não é verdade? Enfim, aí nós vimos esse movimento de vocês, dias depois, e agora, da caravana Embrapa Fert Brasil, que nós vamos saber melhor como é que isso vai ser feito e como isso pode interferir, até, por que não, na hora que o senhor for comprar um pimentão, um tomate, sei lá o que, no mercado. Né? Embora pareça que você não tem nada com isso, mas tem. O que é a caravana Embrapa Fert Brasil, doutor Alberto?
Daércio, a caravana Fert Brasil da Embrapa veio como uma resposta a todas essas dificuldades que o setor está vivendo, né? E o nosso objetivo nessa caravana é aumentar a eficiência do uso dos nutrientes, certo? Então, nós vamos levar aos principais polos de produção agrícola do Brasil, de norte a sul, passando por todas as regiões, as tecnologias que nós temos disponíveis hoje, que podem nos trazer uma melhoria da eficiência do uso desses nutrientes. E eu estava ouvindo você falar no início, né? É muito interessante nós pontuarmos isso. Por que uma crise externa, né, vai afetar a produção agropecuária aqui interna, local, nossa, né? E o primeiro ponto, a gente, quando vai focar na questão dos fertilizantes, é o seguinte: o Brasil precisa consumir fertilizantes, precisa utilizar fertilizantes para garantir essas altas produtividades. Por quê? Nossos solos são naturalmente pobres, né? Então, nós dependemos desse suprimento extra de nutrientes para que nós consigamos alcançar as altas produtividades. Só que mais de 85% desse fertilizante vem de fora, é importado. O Brasil hoje só produz 15% do fertilizante que nós utilizamos aqui dentro. Então, veja bem, o agronegócio é o motor aí da nossa economia, certo? Nós dependemos desses nutrientes para garantir essas altas produtividades, só que a maioria desses nutrientes está vindo de fora, né? Outro ponto que a gente tem que destacar é que muitas vezes o uso pelos agricultores não segue as boas práticas de cultivo, porque a informação não está chegando nele, ele não está empregando as últimas técnicas, né, disponíveis. Então, a caravana Fert Brasil tem esse objetivo, de levar aos principais clientes, né, que seriam os produtores, essas tecnologias. Para quê? Para que eles consigam usar bem um insumo caro, um insumo que vem de fora e que muitas vezes não está utilizando de forma adequada, né? Agora, por que é que nós não temos produção suficiente ou maior do que esta que temos hoje de fertilizantes? A autossuficiência é baixa no fertilizante, por quê, doutor? Isso não é de agora, Daércio, é uma opção histórica que se fez no país. Em algum momento se percebeu que importar essas fontes talvez fosse mais barato do que investir em novos empreendimentos aqui, né? E foi uma opção em algum momento do país. Mas essa opção já está sendo revista, né? Então nós já percebemos. Mas matéria-prima, nós temos dessa alta dependência externa. Nós temos matéria-prima, doutor? Nós temos matéria-prima. Existem questões legais, está sendo discutido isso aí, né? Da localização, por exemplo, das fontes de potássio, né? Algumas em áreas preservadas, e isso está em discussão pelos setores responsáveis, né? Das vantagens e desvantagens dessa exploração, certo? Mas existem outras minas também disponíveis. Tem uma mina em Sergipe, por exemplo, que tem um potencial para produção, mas o mercado internacional é muito intrincado, né? Então, em determinado momento lá atrás, provavelmente era mais barato importar do que estimular essa produção. E foi a opção que se fez. E hoje, estrategicamente, nós estamos percebendo que nós ficamos muito vulneráveis, né?
Então, a Caravana Fert Brasil vem trazer essas informações de que nós não vamos resolver a questão do comércio, a questão da exploração de novas fontes. A Embrapa, na nossa competência, nós queremos mostrar aonde, nos sistemas de cultivo, nós conseguimos ser mais eficientes. Então, entenda que cada setor vai cuidar da sua frente, né? A indústria vai procurar estabelecer as novas plantas para a produção, o setor de comércio vai buscar outros fornecedores, e tem também a gente da assistência técnica, da pesquisa, que nós estamos desenvolvendo tecnologia para aumentar o uso, a eficiência do uso desses fertilizantes. Veja bem, nós importamos uma fonte, produzimos muito pouco aqui e usamos mal. Existem dados, por exemplo, mostrando que a eficiência do uso de nitrogênio é em torno de 50% a 60%. Imagine isso, eu aplico esse nutriente e eu estou perdendo metade dele. Mas por quê? Porque eu não obedeço as melhores orientações, né, as boas práticas de manejo. Um exemplo muito simples, ureia. Ureia aplicada na superfície do solo, né, ela se quebra rapidamente para se solubilizar, né, para se tornar disponível para a planta. Então ela vai se dissolvendo, quebrando. Parte dessa ureia imediatamente é transformada em gás e nós perdemos. Imagine isso. E se eu estou aplicando um fertilizante e não seguindo as boas práticas, eu posso perder metade disso que eu estou aplicando. Mas... Com uma simples operação de enterrar essa ureia, certo? Aplicar ela incorporada, eu reduzo essas perdas para praticamente zero. Mas, né? Doutor, a Caravana Embrapa, então, nesse caso, está pretendendo mexer com uma cultura, vamos dizer assim, então, do setor, não é? O que a gente sabe que... Hein? O que a gente sabe, mudar costumes, hábitos, mudar culturas, são coisas que demandam tempo e, no entanto, a necessidade é urgente. Isso vai conseguir estabelecer algum resultado positivo essa caravana no curto prazo, por exemplo, doutor? Sim, imagine você, eu estou te dando um exemplo aqui, com os outros nutrientes também, nós temos baixa eficiência de uso, e o importante dessa caravana é mostrar, né, que, seguindo as boas práticas, né, nós conseguimos ser muito mais eficazes nesse uso. Por exemplo, uma das ferramentas mais básicas para recomendar corretamente correção do solo e adubação é a análise de solo. Uma análise de solo bem feita, certo? Vai me dar indicativos, certo? Para eu fazer uma prescrição correta da quantidade de calcário, da quantidade de fertilizantes necessária, né? Muita gente está fazendo o quê? Despreza uma ferramenta baratíssima, né? Que vai me dar um monte de informação. Para quê? Para usar uma fórmula pronta, né? Com quantidades padronizadas. E aí, muitas vezes, aplicando mais ou menos do que daquele que o sistema está precisando. Né? Mas o pequeno produtor... O exame de sangue periódico, certo? Para saber como é que estão meus níveis de colesterol e de açúcar. Sim. A minha análise de solo vai me dar esses elementos para que eu consiga controlar muito bem, entender o que está acontecendo no meu sistema. Mas, doutor Alberto, de norte a sul do Brasil, doutor, temos realidades absolutamente distintas dentro desse setor, não é? Quando a gente fala em agronegócio, que é pujante, então nós vamos lembrar do Cerrado, de regiões hoje consolidadas, mas esse país é gigantesco, se estende para pequenos agricultores do norte, nordeste e de outras regiões tantas. Daí a minha pergunta, essas técnicas que o senhor está dizendo aí, elas estão disponíveis ao alcance, por exemplo, de um pequeno produtor nordestino, por exemplo? Sim, Daércio. Um dos outros pontos abordados na caravana vai ser o uso de insumos alternativos, né? Resíduos que podem ser fontes de nutrientes,
certo? E existe muita pesquisa já boa realizada com isso, mostrando quais são os resíduos que estão disponíveis e quais os nutrientes que ele podem fornecer e as melhores formas de uso. Nós temos, por exemplo, hoje, trabalho sendo feito desenvolvendo fontes organominerais, juntando aquele fertilizante mineral importado caro com os nossos estercos, né? Com as camas que estão disponíveis aí nas propriedades, né? Fazendo com que haja uma melhoria na qualidade desse fertilizante e possa ser acessível. Então, o uso desses resíduos é muito local, né? Então, precisa despertar a atenção desses pequenos agricultores para o que tem disponível ali no seu entorno, né? Tem outras linhas de trabalho, por exemplo, trabalhando com rochas moídas, né? Os que estão sendo chamados os agrominerais, né? Para fazer essa remineralização do solo. Então, são rochas que estão disponíveis aí, já tem trabalho mostrando que existem algumas delas com características próprias que podem, em algum momento, ser fonte de nutriente, lógico, não tão rápida, não tão eficiente como os fertilizantes minerais solúveis, mas essas rochas podem suprir, em algum momento, a necessidade dos produtores, né? Fazer adubação verde, por exemplo, né? Intercalar cultivos com leguminosas. As leguminosas trabalham para nós, pegando o nitrogênio da atmosfera, trazendo para o sistema produtivo e deixando liberado ali para as plantas no solo, né? Então, são estratégias de cultivo que nós já temos conhecimento. E isso está disponível, sim, para pequenos, para médios e para grandes produtores. Basta que se faça essa adequação. Então, eu concordo com você que, de imediato, pouco vai poder ser feito, né? Porque depende de uma série de fatores. Mas a nossa parte, como Embrapa, é mostrar que existe um caminho certo a seguir, e se você seguir esse caminho, provavelmente você vai ter sucesso. Então, vamos mostrar o melhor caminho, certo? De modo que a gente consiga, por exemplo, diminuir um pouco essas perdas. Diminuindo as perdas, né, eu posso diminuir um pouco a minha dependência externa, né? Muito bem. Doutor Alberto, se alguém dissesse que, desculpe, essas iniciativas vêm agora em resposta à dependência que o povo, as pessoas comuns, o povo brasileiro descobriu que hoje nós temos esse fertilizante, por exemplo, russo, e a grande maioria da população só ficou sabendo disso agora, porque escancarou o assunto em função da guerra. E aí vem iniciativas como estas e, de jeito mais cético, e não sendo do setor, ele poderá dizer, eles estão querendo dar uma resposta aí, amenizar um pouco essa situação, diante do inesperado, diante dessa surpresa, dessa situação agora instalada lá na Rússia e na Ucrânia. E, portanto, isso aí não vai deixar de ser mais uma iniciativa que vai ficar no papel, apenas para preencher no momento a ansiedade da opinião pública, né? Alguém poderia dizer isso, não sou eu quem está dizendo. Se alguém disser isso ao senhor, como técnico, o senhor responderia o quê? Eu diria que a Embrapa é uma instituição com quase 50 anos de existência, né? Que tem muito conhecimento acumulado, certo? O que nós estamos propondo é levar todo esse conhecimento acumulado para o produtor, né? E eu vou lembrar, se alguém me perguntar disso, eu também vou lembrar que nas décadas de 60, de 70, o Brasil era importador de alimentos, certo? Dependíamos de fontes externas para garantir o nosso suprimento. Imagine isso. Importávamos carne, importávamos milho, né? Importávamos leite.
Com a aplicação da tecnologia adequada, nós conseguimos sair dessa dependência de importar alimentos para nos tornarmos um dos principais produtores de alimentos, de fibras e de bioenergia no mundo. Hoje nós suprimos a nossa população interna e exportamos esses alimentos, tá certo? Logicamente que isso precisa de alguns ajustes de rota, né? Nós não chegamos nesse ponto por acaso. Houve uma estratégia, certo? Houve um planejamento para isso. A Embrapa faz parte desse planejamento, de desenvolver essas tecnologias. Até esse início de anos 70, existia muita tecnologia desenvolvida para sistemas de produção em clima temperado, certo? Com o surgimento da Embrapa, com o surgimento do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, muita tecnologia foi adaptada para as condições tropicais, certo? Soja, que nós somos hoje o maior produtor mundial, nos alternando aí um pouco com os Estados Unidos, mas certamente o maior exportador, é uma planta que veio e foi adaptada de regiões de clima temperado. Trigo, hoje, nós já estamos falando em produzir trigo no Cerrado, né? Então, garanto para você que em alguns anos nós vamos nos tornar, por exemplo, autossuficientes na produção de trigo, por causa dessas pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Okay. Junto com esse melhoramento, vem também uma pesquisa, por exemplo, de novos fertilizantes mais adaptados às condições nossas de solos ácidos, solos de baixa fertilidade, né? Então, estamos trabalhando no desenvolvimento de novas fontes, certo? Ok. Fontes que protegem esse nutriente e vão liberá-lo no momento certo, né? Com recobrimento, com junção de outros compostos, por exemplo, argilas, né? No grânulo do fertilizante. Então, existe muito conhecimento, né? Ok. E a saída para essa crise, eu tenho certeza que é a aplicação do conhecimento, a aplicação da ciência. Ok. Muito obrigado, doutor Alberto, por esclarecer o que vem a ser essa caravana Embrapa Fert Brasil, no que consiste, por que está acontecendo e como ela pretende chegar a uma alternativa, a uma solução. Muito obrigado ao senhor e um bom dia, viu? Muito obrigado, Daércio. Obrigado mesmo pela entrevista.